E a gente vai trazer um outro assunto aqui também gravíssimo, que merece o olhar atento de todo mundo, porque imagina só a farra que não está acontecendo, e não só aqui em São Paulo, não só no estado, não só no Brasil, ou melhor, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, ele está apurando possíveis irregularidades em contratos de prefeituras aí do estado de São Paulo com relação a essa pandemia, né? Compra, a gente tem falado sobre isso aí, compras que são feitas aí de qualquer maneira, né? Sem licitação, muitas vezes sem cotação de preço, com preços muito altos. Esse dinheiro, lembra que antigamente, há pouco tempo atrás, não tinha dinheiro para nada e de repente apareceu dinheiro para tudo? Como é que são feitos esses contratos? Tem duas investigações especificamente que a gente vai tratar agora. Uma de Guarulhos, aliás, é a segunda de Guarulhos, que a gente já falou de máscaras lá compradas a preços altíssimos. Inclusive, lá na altura, um pouquinho atrás, a gente falou aqui que o dinheiro que foi pago para a empresa, esse dinheiro ele foi bloqueado, porque realmente o contrato estava sob suspeita. Tem mais um caso em Guarulhos e um em São Bernardo do Campo. Contratos emergenciais feitos sem licitação durante esse período de pandemia. E quem vai contar a história para a gente é o repórter Felipe Gonçalves. O Hospital de Campanha de Guarulhos foi um dos primeiros a serem construídos na Grande São Paulo, inaugurado no dia 7 de março com 70 leitos. A prefeitura contratou por mais de 18 milhões de reais uma empresa para fornecer toda a estrutura necessária para o seu funcionamento, como destaca esse documento do Ministério Público de Contas do Estado. Só que a prefeitura também fechou outro contrato por mais de 700 mil reais com uma hamburgueria para fornecer refeições para os funcionários do hospital. O que chamou a atenção dos procuradores é que se uma empresa foi contratada para instalar, equipar e gerir o hospital de campanha do município, ela deveria arcar também, segundo o MP, com o fornecimento de alimentação aos prestadores de serviço. Seria, então, irregular a contratação da hamburgueria. O secretário de Justiça de Guarulhos disse que no contrato com a empresa que administra o hospital não estava prevista a alimentação dos funcionários. Ela é uma empresa da área médica, fornece os aparelhos, fornece enfermeiros, esse tipo de coisa. Ok? A alimentação é um contrato separado que foi feito inicialmente para servir os nossos colaboradores somente e, posteriormente, a gente houve por bem de não permitir que tivesse outras pessoas lá dentro, minimizar. Em São Bernardo do Campo, o Ministério Público de Contas também aponta possíveis problemas em contratos da prefeitura com empresas para o fornecimento de luvas e máscaras cirúrgicas, itens essenciais nesse período. 2 das 3 empresas contratadas têm como sócios pessoas da mesma família. Além disso, o MP aponta que os preços de aquisição, tanto das máscaras, compradas por R$ 4,00 a unidade, como das luvas, pouco mais de 31 centavos a unidade, fogem dos preços referenciais praticados habitualmente pelo mercado. O procurador-geral de São Bernardo disse que no processo de contratação não houve nenhuma irregularidade. Dezenas de empresas foram chamadas para ofertar preço. Apenas 4, salvo engano, ofertaram preço. E a secretaria, diante da emergência e diante da situação, comprou todos os itens no menor preço que tinha. Era o preço de mercado naquele momento. Não há nenhuma situação de irregularidade. Ressalvo essa situação de parentesco. Tem que se verificar o que aconteceu, qual a proximidade do parentesco, examinar a legislação se há uma restrição que aponta ilegalidade ou irregularidade, ou mesmo se houve desvio na contratação e favorecimento de alguma pessoa. É muito difícil a gente fazer as coisas no setor público na velocidade que essa crise requer. Então, a gente prefere responder por algum erro e não responder por alguma omissão que cause a morte de alguém. O que a gente tem que ver é até que ponto este erro que possa ser respondido, ele também não provoque lá na frente a morte de alguém. Nem que seja a morte do município, né? Porque é dinheiro público e tem que ser tratado com muito cuidado. Se a gente traz também para São Bernardo do Campo, a outra coisa, 4 empresas apresentaram, R$ 4,00 a gente escolheu, porque custaria 31 centavos. Será que se o município não chegasse e falasse, olha, eu tenho 50 centavos aqui para comprar milhares de máscaras, será que essa empresa iria negar a venda? Você tem o dinheiro e a empresa quer vender. Por que tem que ser assim, dessa maneira? Vamos pagar os R$ 3,00, que é o mais barato que a gente tem. E se for para complementar, que ficou fora também de Guarulhos, é importante que todo mundo saiba, faz parte da denúncia do Ministério Público de Contas. Sabe o que aconteceu lá em Guarulhos, nessa história da hamburgueria? Que a gente não viu na reportagem? Foram apresentados 2 orçamentos. Teoricamente, tem que ser 3, no mínimo, mas só 2. Um orçamento com valor X
que foi o que venceu, e o segundo orçamento para dar a credibilidade a este segundo, com o dobro do valor, o CNPJ do orçamento, sabe de onde era? Da própria Prefeitura de Guarulhos. Tudo indica que o orçamento foi feito dentro da própria Prefeitura. Para saber mais sobre esses contratos emergenciais feitos aí pelas prefeituras, a gente vai conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Bom dia, doutor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia São Paulo. A gente tem visto aí, praticamente, que a gente pode dizer que são escândalos, né, com dinheiro público diante aí do cenário da pandemia, com muitos municípios fazendo compras sem licitação. Qual é a avaliação de vocês? O mais importante, Rodrigo, nesse momento, é mostrar para a sociedade que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas estão atentos a todas essas contratações. É evidente que nós temos a sensibilidade, o bom senso de tentar identificar aqueles casos em que há ou não a má-fé. Eu percebi pelas respostas dos municípios citados, e não são somente esses os que estão sendo investigados, que eles sempre tentam levar para esse lado da dificuldade. E nós temos a exata noção do momento difícil que o país vive. Mas é preciso que a sociedade entenda, que os gestores tenham a exata noção e a compreensão de que os órgãos de controle estão atentos e o Ministério Público e o Tribunal de Contas são os órgãos de proeminência nesse momento para atuar, para evitar ilícitos administrativos e direcionamentos de licitação. Qual que é a estratégia de vocês aí, os municípios sendo analisados? Como é que vocês estão trabalhando? Percebe? A gente vem mostrando aqui, esse é o segundo caso de Guarulhos, agora São Bernardo do Campo. Imagino aí que vocês devem estar olhando outras contas também. Rodrigo, o Estado de São Paulo já gastou, nesse momento da Covid, algo em torno de 1,2 bilhão de reais. Os municípios da Grande São Paulo, com exceção da capital, já gastaram algo em torno de 100 milhões de reais. Todas essas despesas estão sendo avaliadas. Nós temos algumas matrizes de risco para identificar aquelas contratações em que é possível ter algum direcionamento, porque nesse momento em que o gestor público tem o cheque em branco para fazer uma contratação direta, é onde surge aquela subjetividade e ele eventualmente pode vir a contratar um amigo, um parente, como é a suspeita de um desses casos que você mencionou. Portanto, nós temos algumas técnicas de investigação, alguns sistemas de dados, fazendo os cruzamentos de todas essas informações para tentar identificar sobrepreço e direcionamento de uma contratação indevida para um amigo ou para um parente. E isso tudo pode terminar em quê? O trabalho do Ministério Público do Ministério Público de Contas é um trabalho de avaliar e apurar os dados irregulares. A partir dessas informações, nós formulamos representações ao Tribunal de Contas para que ele possa julgar esses contratos. Pode determinar a suspensão do contrato, no final, julgar irregular esse contrato, aplicação de multa e gerar uma série de consequências jurídicas para o gestor, inclusive identificando, na hipótese de sobrepreço, o valor que deve ser restituído ao poder público, daquilo que foi contratado indevidamente. De que forma a população pode contribuir nesse processo, ou até mesmo aqueles que participam desses processos aí de compra ou de venda de produtos e são eliminados muitas vezes por causa de algum direcionamento? De que forma essas pessoas podem participar, denunciar, a população também de olho, para que a gente tenha o respeito ao dinheiro público? E assim, eu fico extremamente tocado com isso, porque a gente sabe o que a gente vem vivendo já há muito tempo nesse país, né? E com licitação, com rigor, todo mundo olhando as regras e tal, a gente sempre encontrou problemas dessa natureza, de superfaturamento, de beneficiamento de algum candidato ou outro. Você imagina agora, num período como esse, sabendo que não há o cuidado só porque a gente está tratando de uma questão de vida aqui ou morte durante uma pandemia. Já vimos vários casos, mostramos aqui vários, de prefeituras que não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? De que forma a sociedade pode contribuir para que casos assim não aconteçam? Rodrigo, a sociedade é fundamental nesse momento, para que nós tenhamos acesso a essas informações. É evidente que o número de denúncias nesse período tem aumentado e é natural que isso aconteça. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma fiscalização em todos os portais de transparência dos municípios e identificou irregularidades em 519 deles. Dos 644 municípios do Estado de São Paulo, 519 não apresentavam as informações que deveriam. E nós estamos atentos. O tribunal tem servidores e técnicos extremamente qualificados e estão exigindo que os municípios
municípios passem essas informações à sociedade. E isso é fundamental. A sociedade, de posse dessas informações, pode acessar o site do tribunal, baixar um aplicativo chamado Fiscalize TCE e apresentar as denúncias a partir desse mecanismo. Ou mesmo no site do MP de Contas, nós temos o mecanismo do Web Denúncia, que vai para o Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo, e isso é direcionado para o órgão respectivo. Portanto, é fundamental esse controle social aliado ao controle que é exercido pelos órgãos, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Obrigado, viu? Obrigado, agradeço a participação. Bom dia, São Paulo, aí com as portas, as câmeras sempre abertas aí para essas denúncias também. E vamos acompanhando o trabalho aí do Ministério Público de Contas neste processo de investigação aí das prefeituras e também do governo do estado. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Só reforçando então, a conversa foi com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Tiago Pinheiro Lima. Ministério Público de Contas que investiga aí essas compras com suspeitas de superfaturamento ou favorecimento pelo estado de São Paulo. Municípios do estado de São Paulo e também pelo próprio governo do estado. 7h30 agora.